Olá, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma madrugada iniciando uma palavra. Eu já quero estar te convidando para que você venha assistir esse vídeo até o final. E nesta madrugada nós vamos falar a respeito de Rispa. Quem foi Rispa na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada. Rispa todo mundo conhece, né? E foi aquela mulher, aquela mãe protetora, mãe zelosa. Eu até já tenho um vídeo a respeito de Rispa, né? Lá embaixo, né? Se você voltar, se você procurar a nossa playlist, você vai encontrar, né? O vídeo a respeito de Rispa. Então hoje eu quero falar a respeito de quem foi Rispa. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia por causa da dedicação em proteger o corpo dos seus filhos mortos. Seus filhos já estavam mortos, né? Rispa, ela era uma evita, era descendente de Aia. Então, isto significa que Rispa, ela era uma mulher estrangeira. O texto bíblico vai dizer que Rispa foi uma mãe pelo menos de 2 filhos, né? Ela teve 2 filhos, e os filhos dela se chamavam Armone e o outro Mefibosete. O que é importante ressaltar, né? Este filho, que é o Mefibosete, não é aquele mesmo Mefibosete que foi chamado pelo rei Davi, né? Esse era outro Mefibosete, não era o filho de Jonathan. Depois da morte de Saul, a Rispa ela se casou com Abner. E Abner era o comandante do exército de Saul. E Abner tomou Rispa por esposa. Isso acabou gerando uma discórdia entre Abner e Isbosete, o filho de Saul, que foi o sucessor no trono de Israel, embora por pouco tempo. Então isto aconteceu na vida de Rispa, porque depois que Abner tinha tomado Rispa como esposa, Isbosete temeu. Ele temeu que aquilo fosse um movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. Então eles começaram ali, né? Na antiguidade, não são poucos os casos do comandante do exército acabarem se tornando-se rei de uma nação após uma conspiração. Então Abner, ele começou a apoiar o rei Davi, né? Naquele tempo Davi já reinava sobre Judá. E como resultado disso tudo, né, Isbosete acabou caindo e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Essa história está narrada ali em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 7, do 7 ao 12, né? Então nós vemos ali que o rei Davi aproveitou a oportunidade, né? Porque Isbosete e Abner, eles tiveram um desentendimento. E Abner ficou ofendido com aquela situação. Por isso que ele passou a apoiar o rei Davi. E eles ficaram ali amigos, né? E mais tarde, o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. E essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi. Isso está lá escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14. Então o rei Davi, o rei de Israel, foi consultar ao Senhor, né, a respeito do motivo daquela seca por estar castigando Israel. E a resposta do Senhor para Davi foi a de que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. E os gibeonitas,
Isso está escrito ali no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1. E nós vemos ali, né, que Israel tinha prometido aos gibeonitas. Israel tinha prometido aos gibeonitas, mas Saul, né, o Israel ia proteger, era para Israel proteger os gibeonitas, mas Saul acabou promovendo uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas, né? Então o rei Saul, ele foi imprudente, né? Israel já tinha feito uma aliança com os gibeonitas, tinha prometido, mas o rei Saul, ele foi lá, quebrou, né, as regras, foi lá e matou todos os gibeonitas que eram, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Então ele matou os gibeonitas e matou os amorreus. Que Israel tinha prometido, né, que ia poupar eles, que ia apoiar eles, que ia proteger eles, né? Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para que aquele mal fosse reparado. Que aquele mal fosse reparado. Porque estava uma seca, o povo estava passando fome e ninguém sabia o que era. E o rei Davi foi orar a Deus, ele foi buscar a Deus. E Deus falou para ele a causa daquela fome, daquela tragédia, né? Foi por conta do rei Saul, lá atrás, que tinha matado os gibeonitas, né? Então Deus falou para o rei Davi. Por sua vez, né, se asseguraram que eles não queriam nem ouro, nem prata. Quando Davi chamou os gibeonitas para perguntarem para eles o que ele poderia fazer para acabar com aquele mal, os gibeonitas tão somente falaram para ele: não é ouro nem prata que queremos, nós simplesmente queremos matar os descendentes de Saul. Nós não queremos guerra com Israel, mas nós queremos matar todos os filhos de Saul, para que Saul venha pagar, né? Para que a família, a descendência de Saul viesse pagar pelo crime que Saul cometeu lá atrás, né? Por isso que eles solicitaram que Davi entregasse a eles 7 dos filhos de Saul, que pudesse enforcá-los. E Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul aos gibeonitas. E foi nesse conflito, né, que começou o drama de Rispa, porque entre esses homens foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa. Foi entregue os 2 filhos de Rispa, né, que foi Armone e Mefibosete. E ali os 2 filhos de Rispa foram entregues, assim como mais 5 filhos, né, que Saul teve. Os 5 filhos de Saul, que ele teve de Merabe, filha de Saul. E como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonathan, então ele já estava com Mefibosete e ele escondeu Mefibosete, filho de Jonathan, né? Ele entregou os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. E ali eles morreram enforcados, juntamente com os netos de Saul, através de sua filha Merabe. O texto bíblico diz que os gibeonitas tomaram esses homens e o enforcaram no monte perante o Senhor. Ali começou aquele drama daquela mãe, né, daquela mulher, para defender os seus filhos dos animais, porque eles foram enforcados, né, no monte perante o Senhor.
Isso aconteceu no princípio da ceifa da cevada, ou seja, no período do ano equivalente ao mês de abril. Eles foram ali, era inverno ainda, então Rispa ficou ali, protegendo seus filhos que foram enforcados. Ela pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre a rocha, próximo ao local onde estavam os corpos, que ficaram expostos. E aquela mãe lutou ali 6 meses, dia e noite, protegendo seus filhos, né? Mãe determinada, mãe corajosa, mãe zelosa, mãe protetora. Ela não desistiu dos seus filhos enquanto eles estavam ali, porque ela queria livrar os filhos dela das bestas feras, né, dos animais que vinham de dia e durante a noite. Então Rispa protegeu o corpo dos seus filhos, dia e noite, ali até que Davi ficou sabendo da história, né, do acontecimento, de como que aconteceu que aquela mulher estava ali protegendo o corpo dos filhos que já estavam mortos, né? Aquela mãe protetora, incansável, ali protegendo os corpos dos seus filhos, desde o início da colheita até o começo da chuva, de outono, né? Somente quando Davi tomou providência, né? E foi lá buscar o corpo e pediu para que enterrasse o corpo dos filhos de Rispa, juntamente com os ossos de Saul e de Jonathan, né? Teve um enterro digno, que eles foram sepultados. O interessante é que neste momento que o Senhor tinha mudado a atitude com relação à terra de Israel, ainda persistia a fome, mas depois que dos corpos serem sepultados, Deus deu bênção para a terra, abençoou a terra, aplacou a fome, né? Aquela maldição, aquele castigo acabou a partir do momento em que Davi tomou a decisão de dar um enterro digno para os filhos de Rispa. Então que fica esta lição para nós, né? Que não importa a circunstância, vamos lutar. Que seja pelos nossos filhos, que seja pelos nossos esposos, que seja pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério. Mesmo que esteja tudo acabado, tudo destruído, mas nós temos que ter fé no Senhor, ter esperança que Deus, Ele vai entrar com providência. Deixa eu falar o que quiserem, mas permaneça lutando pelo seu ideal, pelaquilo que você ama, pelaquilo que você acredita, que com certeza Deus vai dar uma resposta, assim como Deus foi na vida de Rispa. Ela lutou, perseverou, enfrentou chuva, enfrentou frio, enfrentou os inimigos, os animais, e muitas das vezes nas nossas vidas nós enfrentamos o inimigo da nossa alma, lutas, tempestades, perseguições, mas não podemos desistir, porque Deus, Ele ainda faz milagre. E Deus abençoe a todos, um beijo no coração, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo!